a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar sobre geopolítica hoje, né? A aula de geopolítica. E nós vamos falar de 3 temas importantíssimos aí, que eles estão interligados, né? Igual eu falei para você, esses assuntos, eles não só estão na parte de geografia, mas também na parte de história. A gente vai falar muito da questão da história também, né? Sobre o liberalismo, o neoliberalismo e a globalização. Né? A sociologia também trata desse assunto, tá? Então, peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vai começar? Já cedo? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vocês estão enxergando, gente? Boa noite, Bárbara. Sim, professor. Tá vendo aí? Sim. Eu não tô vendo. Eu tô vendo a tela preta e tô vendo vocês. Tá apresentando sim, professor. Oi? Tá apresentando sim. É? Peraí. Eu vou tentar aqui de novo, tá? Porque tá aparecendo metade preta e metade vocês. Deixa eu ver aqui de novo. Ah, tá. Agora. Tá aparecendo? Tá sim. Tá, agora tá aparecendo para mim aqui. Então tá bom. Então a gente vai falar sobre liberalismo, a globalização e o neoliberalismo, tá? O que essas 3 palavras ela têm em comum? Gente, muita coisa. Nós vamos falar hoje sobre o quê? Política e economia, basicamente. Nós vivemos hoje no mundo que globalizado, aonde impera o quê? A política neoliberal, né? Na aula passada, quando a gente viu lá o desenvolvimento, né, do capitalismo, a gente viu as 4 fases do capitalismo, né? A gente viu o chamado liberalismo econômico aí de Adam Smith. Nós vamos falar dele de novo, né? A gente viu na parte do capitalismo informacional, né, que é o capitalismo que a gente vive, a questão da globalização. A gente vive num mundo globalizado, onde a internet, né, ela é a ponte principal para o quê? Todas essas informações aí. Então, a globalização, né, ela surge na década de 90. Mentira, ela não surge na década de 90. O mundo globalizado, ele já existia muito antes, né? Mas a gente fala desse termo globalização a partir da década de 90, quando acaba o quê? O socialismo, né? Como forma aí de governo. Então, o capitalismo ele impera no mundo, né? E a internet vem o quê? Para abraçar isso daí. E as políticas neoliberais que hoje, né, é adotadas em praticamente maior parte das nações mundiais, a gente pensa que é uma política nova. Não, é uma política que já na metade do século XX, lá a partir da década de 60, né, as ideias neoliberais elas já começam a nascer.
e elas são implantadas o quê? No final da década de 70, na década de 80. Então, a gente vai ver um pouco desse nascimento, tá? Como que ela é aplicada no mundo hoje, os prós, os contras, tá? Então, vamos lá. A hora que vocês quiserem interromper, vocês me interrompem. Então, vamos lá, a questão do liberalismo aí, né? O que é, né? Se a gente fala assim, o que pode ser o chamado liberalismo, tá? Ele é o que? É um conjunto de teorias, tá? Políticas e econômicas, que tem um objetivo primordial o quê? A defesa da liberdade econômica. O que seria essa liberdade econômica? A questão do quê? De um país, tá? Ele fazer comércio com qualquer outro país. Ele tem essa liberdade de fazer essa negociação aí. Antigamente, se a gente pegar na questão histórica, lá na parte das monarquias absolutistas da Europa, né, era o rei que ditava os países que você iria fazer comércio, o que você iria fazer o comércio, né? A gente vai estudar a industrialização dos países planificados, não existe essa liberdade econômica, né? Os países aí desse tipo de industrialização, né? Eles o quê? A gente vai ver lá a União Soviética, a China antigamente, os países que adotaram o socialismo, né? A industrialização era baseada no que o Estado necessitava. Então, o Estado que falava, ó, você vai produzir isso nessa quantidade, a esse preço, você vai vender para tal lugar. Então, não tinha essa liberdade econômica, tá? Que o liberalismo dá. Vamos lá. Os países que adotam chamada política liberal, tá? São geralmente estados laicos, né? A questão não tem uma religião, tá? E uma outra coisa, a religião, ela não é intervencionista, tá? Voltando lá nas monarquias absolutistas, né? E um pouco mais adiante, não tanto a pirâmide etária antigamente era o quê? No alto tinha a Igreja Católica que mandava tudo, mas no segundo era o quê? A nobreza, né? E o rei. Então a Igreja Católica ela intervia também na questão o quê? Econômica. Então no liberalismo não existe, é totalmente separado o Estado religioso com o Estado administrativo, tá? A prevalência, né, ali do livre mercado, a questão da concorrência, tá? O Estado laico porque não se identifica com nenhuma confissão religiosa, nem deseja qualquer interferência da igreja nos assuntos políticos. Gente, uma coisa é política, uma outra coisa é economia, outra coisa é religião. Se você pegar e estudar cada uma, né, a fundo, são três o quê? Três leques totalmente diferentes, né? A, a, a religião é uma coisa mais do que espiritual. Ela não se identifica nada com o quê? Com a economia, com a política, né? Mas antigamente a gente sabia disso estudando, principalmente a história na Idade Média, estudando um pouco sobre, né, a Igreja Católica, ela sempre esteve o quê? À frente das questões políticas e econômicas, porque era de interesse dela. Até quando houve, né, a questão do rompimento. Então, cada um depois no seu quadrado aí. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu, né? O Professora, Estado... Oi. Você já mudou o slide? Já não está Aqui aparecendo pra aí, mim, não? aqui para mim não mudou, não. Tá ainda Para no... mim Tá... também. Ai, Ainda tá gente, no peraí. primeiro. Então, peraí. E aí? Ainda não. Não? Agora mudou. Agora foi. Ah, então tem como eu deixar assim, gente? Ah, pode continuar, professora. Tá. Problema não. Ai, porque ele tava grandão. Eu tô crente que vocês estão acompanhando. Então tá, obrigada, tá? Então vamos lá. Aí no último
no último ponto aí. O Estado não intervencionista, porque critica o controle que as monarquias absolutistas exerciam sobre a economia, cuja expressão era o monopólio estatal típico do mercantilismo. Igual eu falei, antigamente, lá nos estados, né, nas monarquias absolutistas, tudo estava o quê? Concentrado na mão do rei. Então, a política, a economia, era o quê? Era concentrado na mão de uma pessoa, e aquela uma pessoa que era o rei, que era dado a ele todo esse poder pela Igreja Católica, a questão do nascimento, né? Então era uma coisa hereditária. Ele, né, que fazia essa intervenção aí. Então, com o fim das monarquias absolutistas, né, que elas existiam na economia, outros grupos começaram a fazer essa intervenção. Quem foram esses grupos aí? A burguesia. Por quê? Antes, né, da questão da Revolução Francesa, vamos pegar, né, foi um marco na história, principalmente da questão burguesa, né? Também vocês vão estudar aí a Revolução Gloriosa, né? Igual eu falei para vocês na questão da aula passada, as revoluções burguesas, né? Elas foram fundamentais para a industrialização. Então, a burguesia sempre foi uma classe, né? E isso daí vai ser sempre, historicamente, ela sempre teve o que envolvida nessas questões aí. Ela sempre teve um dinheiro. Ela sempre quis ser o quê? Uma classe totalmente independente. E ela só conseguiu isso daí quando houve o quê? O fim das monarquias absolutistas, né? Quando houve as revoluções burguesas na Europa. Porque até então ela era o quê? Do terceiro escalão. Ela fazia parte o quê? Lá do povão. E ela não aceitava o quê? Ser considerada terceiro escalão. Ela tinha dinheiro, ela se movimentava no primeiro e no segundo, né, escalão aí, mas não tinha o quê? O poder que o primeiro e o segundo tinha. Então, isso para ela era muito ruim, tá? Vamos lá. Teve origem, né? Aí o liberalismo, tá? Teve origem nas ideias do filósofo John Locke no século XVII. Então, esses pontos que eu falei para vocês do liberalismo, as ideias começaram lá no século XVI, tá? E ganhou força, o que a gente conhece hoje sobre o liberalismo, somente 2 séculos depois, lá no século XVIII, com Adam Smith, com o livro A Riqueza das Nações, para quem vai fazer aí, tá? Quem está pensando em fazer. A administração não vai ter como fugir de Adam Smith, vai ter que ler esse livro. Quem vai fazer economia também não vai fugir de Adam Smith. E quem vai fazer história, sociologia também não tem como fugir dele. Tem que estudar. E quem vai fazer geografia também, né? Eu não sei. Quando a gente fala um pouco, né? Tem que falar de Adam Smith. Mas dessas 4 primeiras aí, vocês vão ter que ler o livro e vão ter que discutir sobre a riqueza das nações. É base do quê? De tudo que a gente entende hoje por economia e política, né? O livro A Riqueza das Nações, ele é importantíssimo, tá? Ele formou a forma de pensar, ele critica, né? Adam Smith, ele critica totalmente o quê? Aquela forma, né, política que se fazia antigamente, né, na questão das monarquias, tá? E quais são os princípios do liberalismo? A questão da defesa da propriedade privada, o livre comércio, a igualdade perante a lei de todos, tá? Inclusive a Igreja Católica e a nobreza, tá? A economia de mercado, a questão do que? Do lucro, da livre iniciativa, do preço mais baixo, tá? A questão também da separação do que é público e do que é o privado, tá? Assuntos de Estado é assuntos de Estado. Assuntos que não é de Estado não interessa. Esses assuntos não de Estado seria o quê? A questão religiosa, tá? Então, cada um é o quê? No seu território aí, ninguém se misturando, tá? E a questão da sociedade civil,
tá? Elas também o quê? Teriam as suas funções aí, cada um, tá? Gente, dúvida em alguma coisa? Não, professora, Não. tranquilo. Não podemos? Então vamos lá. Até agora tá fácil. Então, para quem não conhece, esse aí é Adam Smith, tá? Então, como é que surge a questão do liberalismo econômico? Que agora, né, com o livro, foi lançado o livro As Riquezas das Nações, o que diz isso aí? Qual é a ideia do liberalismo econômico, tá? Então, vamos lá. A definição é um movimento de defesa das liberdades individuais contra a interferência do Estado absolutista. Igual eu falei, ele criticava o quê? O Estado absolutista. Ferrenho, não tem como, tá? A questão do quê? Da propriedade privada, da liberdade de escolha, tá? Essa liberdade de escolha, tá? É todas as escolhas, tá? No caso religiosa, tá? No caso econômica, a questão do pensamento político, tá? Porque até então a Igreja Católica fazia essas escolhas para as pessoas, né? A igualdade jurídica, né, perante a lei para todos, tá? A livre concorrência, a questão do lucro, né? A não interferência do Estado na economia, tá? Então, o Estado não poderia fazer essa interferência, tá? E a questão do contrato. Esse contrato aí, o livre contrato de trabalho, seria o quê? Direitos que o Estado daria, tá? Esses direitos seria dado pelo Estado para o trabalhador e para a questão econômica, tá? Como é que iria andar, tá? Essa economia aí, tá? Ou o objetivo aí, como seria a questão positiva, tá? Do liberalismo econômico. Aumento da produção, porque as coisas vão ser totalmente organizadas, tá? Principalmente os direitos e os deveres dos trabalhadores, tá? Então, iria aumentar a produção, redução de custo das mercadorias, tá? Lembrando, gente, século XVIII, aí, Revolução Industrial, tá? Então, lembrando, você fazer sempre esse link aí. Então, redução dos custos das mercadorias, né? Gerando a questão do quê? Do lucro, a prosperidade, né? Sem a necessidade do Estado intervir. Então, como é que seria o Estado não intervir? Gente, era quem era a burguesia, era tudo que ela queria. A burguesia que mandava e desmandava no quê? Na economia, né? Revolução Industrial surgindo aí. Quem tinha os meios de produção, quem era os detentores, né, das fábricas, né? Seriam os empresários, a burguesia. Então, eles iriam fazer uma análise de mercado. O que o mercado está precisando? Então, vai ser isso que eu vou produzir. Eu vou vender, né, para outros países, eu vou vender internamente o preço que me condiz. Tá? E o Estado não podia dar pitaco nenhum. O Estado só iria dar apoio. O Estado só ia o quê? Aprovar leis que beneficiasse o quê? A questão econômica. Tá legal? Vamos lá. Dúvida nisso aí? Porque a gente vai entrar no liberalismo, ok? Só para vocês entenderem o que foi o liberalismo, o que é o liberalismo, tá? Do século XVI, do século XVIII, para a gente entender o que é o neoliberalismo. Porque geralmente, quando eu dou essa aula aí, né, eu vejo assim, a gente fala sobre o neoliberalismo, mas não sabe onde surgiu, qual foi a raiz. Então, eu gosto muito de pegar essa parte histórica para a gente entender todo esse processo, tá? Então, vamos lá, o que é o chamado neoliberalismo, né? A palavra neo quer dizer o quê? É um prefixo, né, que significa o quê? Novo. Então, seria o quê? O novo neoliberalismo lá do século XVIII de Adam Smith, que 200 anos depois, ele é o quê? Reformulado, tá? Então, vamos lá, é uma retomada, ele fala uma retomada do liberalismo, só que através do quê? Do novo capitalismo aí, que é o capitalismo
quê, né? Quando surge é o capitalismo técnico-científico, que está prevalecendo agora o informacional, né? Então, ele foi idealizado, tá, por um economista chamado Milton Friedman, na década de 70, tá? Essa ideia aí, por que surgiu? Na década de 70, né, houve duas grandes crises de petróleo. Uma em 1973, que foi assim, um choque mundial, houve um colapso realmente, e outra no final da década de 70 e 79 também. Então, provenientes de duas guerras lá no Oriente Médio, tá? Sempre tá ligando isso daí. Então, em 1973, o que aconteceu? Né? Os barris de petróleo subiram e o que gerava, né, a fonte de energia era o quê? O petróleo. Então, até mesmo a partir da década de 73, né, da década de 70, os países começaram o quê? Pensar em fontes alternativas aí. Porque não podia somente ficar dependendo do petróleo. Então, a partir de 73 aí, que o Milton Friedman, ele lançou essa ideia do neoliberalismo aí, tá? Então, o que é o neoliberalismo? O que a gente pode definir aí? É um conjunto de ideias políticas e econômicas, igual o liberalismo econômico, que defende a não intervenção do Estado na economia, tá? Vamos lá. Ué, professora, mas o liberalismo, ele também defende o quê? A não intervenção do Estado na economia. Sim, mas de um jeito completamente diferente. Vamos lá. Quais são os princípios aí? A não intervenção do Estado na economia, tá? E a redução de sua interferência no mercado de trabalho. Olha só. Então, tem uma coisa diferente. Além de não intervir, tá? O Estado intervém o quê? Minimamente, tá? Minimamente mesmo. Já não tinha intervenção, agora ia intervir menos. A questão do que ele também não iria interferir aonde? No mercado de trabalho. Isso aí, gente, é para acabar com os chamados sindicatos. Então, hoje em dia, né, até mesmo aqui no Brasil, com essa reforma que teve, né, previdenciária aí, mas isso já existe em muitos países, o sindicato ele não existe. Então, quem que faz essa mediação é o trabalhador e o empregado, tá? Não tem mais esse elo de ligação, tá? O Estado na interferência mínima, né? Abertura da economia às multinacionais, que foi uma característica o quê? Da terceira fase do capitalismo aí, né? Das grandes multinacionais, o que se espalharem pelo mundo aí. Até é uma forma de o quê? De uma intervenção aí econômica, né? O fim do protecionismo econômico, que foi muito praticado aí na época, tá? A desburocratização estatal, que chama a questão do quê? Das privatizações das estatais, né? Defesa dos princípios econômicos capitalistas. Então, o fim aí, né? Igual eu falei para você, o fim do socialismo, o capitalismo, ele cresceu no mundo todo. O capitalismo, ele abraçou o mundo, né? Absoluta liberdade de mercado. Então, você pode comercializar com quem você quiser, tá? Aí surge a questão do quê? Dos blocos econômicos, que é uma característica do neoliberalismo e da globalização que a gente vai ver aí. Então, os blocos econômicos, a gente vai estudar nas próximas aulas, eu acho que a próxima aula depois dessa daqui, a gente tem conhecimento que a maior parte dos blocos econômicos surge na década de 90 por causa da globalização. Muitos surgem nessa época, mas os blocos econômicos a gente vai ver que eles começam a plantar as primeiras sementes quando? Depois da Segunda Guerra Mundial, onde os países, né, estão precisando de ajuda, principalmente econômica. Então, os países começam a se unir entre eles, né, tendo um objetivo comum, a questão de desenvolvimento econômico, político e social,
E conforme os anos vão se passando, aí vem, né, a globalização, o fim do socialismo, então se torna o quê? Uma coisa forte. Hoje em dia, a economia do mundo ela é baseada no quê? No comércio dos blocos econômicos. Não existe mais a questão do comércio, né, de país por país. É muito difícil de acontecer. Existe. Mas hoje, o que é mais forte é o quê? São os blocos econômicos, tá? E é uma característica do neoliberalismo. Vamos lá. E uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, né? O Estado aí. Aí, olha só, o Estado só deve intervir na economia, tá? Num caso muito especial, tá? Quando setores imprescindíveis e ainda assim num grau mínimo. Quando acontecer, gente, uma crise econômica muito forte, tá? Aí sim o Estado vai intervir aí. Tá? Quando acontecer um colapso econômico, tá? Uma crise interna muito grande, o Estado chega assim, olha só, agora eu vou tomar conta disso aqui. Fora isso, quem vai mandar é a questão do mercado. É o mercado que vai mandar o quê? Na economia do país, tá? Vamos lá. Podemos, gente? Sim. Vamos lá. Aí, o neoliberalismo, tá? Ele está muito atrelado às questões sociais. O que acontece? Você, para um país, tá, adotar uma política neoliberal, o que é? É o desenvolvimento econômico, tá? Atrelado o quê? Com as questões sociais. Ai, gente, é lindo isso, mas na prática a coisa não é bem assim, não. Os países que adotam as políticas neoliberais não estão nem aí com as políticas sociais, não. Não estão mesmo. Eles querem o quê? O desenvolvimento econômico, tá? Então, muitos países pecam por causa disso daí. Então, entre 1945 e 73, quando teve a primeira crise do petróleo aí, tá? Muitos países do mundo, tá? Principalmente europeus, adotou umas políticas sociais chamadas welfare state, tá? Que é a questão a gente pode chamar do bem-estar social. Se a gente traduzir ao pé da letra aí, é o bem-estar social aí do Estado, tá? Então, essas políticas sociais, tá? Eram patrocinadas por quem? Pelo Estado. Então, o Estado era responsável por promover o quê? Vários tipos de serviço público à população, né? Que é saúde, educação, moradia, a questão da renda, seguridade social, etc., tá? Para que uma sociedade cresça feliz, tá? E crescendo uma sociedade feliz, o desenvolvimento econômico vai crescendo junto, né? Não tem nada melhor hoje, né? Que o quê? Você tem uma moradia, tem um emprego, tem um salário que corresponde, né, ao que você trabalha, né? Ter um transporte público de qualidade, ter uma educação de qualidade onde você possa colocar os seus filhos, onde até você possa, né, estudar tranquilamente, né? Você poder ir no hospital e ser atendida, não esse caos que está acontecendo. Então, gente, isso daí incentiva o quê? Qualquer um, né? Então, essas são as chamadas políticas sociais. Então, se você tem isso tudo do bom e de qualidade, você no trabalho você produz até melhor. Por quê? O imposto que você paga ele é revertido para aquilo ali, né? Então, muitos países aí, né, países mais ricos, né, a questão do desenvolvimento econômico deles está atrelada a essa questão das políticas sociais aí, tá? Então, vamos lá. Só que é o seguinte, estava tudo bem, tudo bom. Só que também, na década de 50 e 60, né, a industrialização, principalmente, né, de países como a América Latina, né, que são chamados países, alguns países começaram a emergir aí, né, o Brasil foi um desses aí,
que demorou a sua industrialização, né? Teve uma industrialização muito tardia, a partir somente da década de 40. Então, outros países da América Latina e o Japão também, a industrialização japonesa, não vamos estudar, ela foi muito tardia, mas muito mesmo, tá? Quase praticamente na mesma época do Brasil. Aí você fica pensando, nossa, e hoje é a terceira ou a quarta maior economia do mundo, e está desse jeito, né? E o Brasil está de outro. Então, o que acontece? Começa a surgir no mundo aí uma quantidade muito grande de produtos industrializados. Porque até então, quais eram os países onde se fazia produtos industrializados? Aqui no continente americano, nos Estados Unidos. Na Europa, França, Portugal, Espanha, Holanda, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido, né? Então, era onde tinham que esses produtos, era a saída de produtos industrializados. Com a industrialização na América Latina e para a Ásia, a quantidade de produtos industrializados, ela, assim, aumentou demais. Então, com isso, aumenta também o quê? A questão da qualidade dos produtos e da questão do quê? Da concorrência. Então, quando houve esse crescimento de produtos industrializados pelo mundo, o capitalismo, né, ele chamou-se o quê? Capitalismo policêntrico. Que era o poli, é o quê? Vários. Então, começaram a surgir vários centros, né, de o quê? Industriais pelo mundo. Porque até então era só concentrado Europa, Estados Unidos, né, nos países do norte. Agora não, há uma variedade de países pelo mundo de produtos industrializados. Que esse tempo aí da década de 50 e 60 é chamado de anos dourados da economia capitalista. Então, foi nessa época também que as transnacionais, elas começaram o quê? Explodir pelo mundo, tá? Vamos lá. Surgir as chamadas ideias do liberalismo da política keynesiana, tá? Vou falar mais para frente que essa política keynesiana. A política keynesiana, né, John Keynes, né, eu vou mandar um negócio para vocês, tá? Eu vou mandar isso daqui, que eu não escrevi, eu tirei da página, que ele fala de todas essas políticas. Cadê? É muito interessante. Ai, vamos lá. Cadê? Eu vou tirar foto e vou mandar aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse infográfico é um resumo do capitalismo, tá? E todas as teorias, e todas as teorias ligadas a ela, os principais os principais acontecimentos históricos. Então, essa política keynesiana, tá, é do John Keynes, tá? Ele é inglês, junto com uma moça, né? Com uma senhora chamada, eu não lembro o nome dela, Joan Robinson, também inglesa, tá? O que eles falavam dessa política keynesiana aí, tá? É um princípio chamado a mão invisível, tá? É o quê? A questão do equilíbrio, tá? Que teria que o Estado teria que ter o quê? Na economia. Era aquele negócio. O Estado só poderia o quê? Intervir, tá? Na economia, caso acontecesse o quê? Uma intervenção, né? Uma grande crise econômica. E foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos na crise de 29. Né? Lembrando a crise de 29. Houve o quê? Uma superprodução de mercadoria, né? E assim, foi numa época, né, que a Europa foi pós-guerra, né? O período entre guerras aí, a Europa estava totalmente devastada, então os Estados Unidos começou a produzir tudo de uma forma muito rápida para vender. Então, muitos empresários
começaram o quê? Hipotecar, investir, né, os seus bens, o quê? Para a produção. Houve, de repente, o quê? As pessoas não tinham mais dinheiro para comprar. Desculpa. Ela tinha mais produtos do que dinheiro para comprar, para ser comprados os produtos. Então, o que aconteceu? Houve um colapso muito grande, né? A bolsa caiu, muitas pessoas dormiram ricas, acordaram na miséria, né? Tinha esse produto, mas não tinham o quê? Dinheiro. Então, o que aconteceu? Para contornar essa crise, o Estado ele teve que o quê? Intervir na economia. Então, a política keynesiana, ela fala isso. O Estado, ela é o quê? É uma mão invisível. Ela age quando tem o quê? Que agir na hora certa. Terminou isso, ela sai de cena. Foi o que aconteceu, tá? Aí eu vou mandar isso aqui bonitinho para vocês, tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Defendeu as políticas econômicas com vista à construção de um estado de bem-estar social, que é que eu falei para vocês ali, né? O Welfare State. Veze uma escola australiana que falava que não, que essas políticas, tá? Que essas políticas sociais do Estado eram que consideradas aí o que elas tolhiam as liberdades individuais. Então era o que se fazia? De um lado, tá? Existia uma escola que defendia, tá? Essas políticas, igual eu falei para vocês, né? Elas são importantes para a sociedade. Mas, do outro lado, eles falaram que essas políticas não têm necessidade nenhuma de existir. Por quê? É uma forma de manipular, tá? O quê? A sociedade. Então, durante um bom tempo, esses dois pensamentos, tá? Ficaram na sociedade. Então, o que acontece? Muitos países adotaram a política neoliberal, mas não adotaram o quê? As políticas sociais, por causa dessas duas teorias. Alguém ia falar aí. Ninguém ia fazer pergunta? Então vamos lá. Essa pergunta aí. Neoliberalismo, por quê? Tá? Por que ela existe? Qual é a função dela? Tá? A instabilidade econômica. Então, fim da década de 60 e início, tá? Da década de 70. Ela ganha uma força muito grande, tá? Igual eu falei, 2 choques de petróleo muito grandes, 73 e 79. Endividamento excessivo dos países subdesenvolvidos. Muitos países, década de 60 e década de 70, principalmente aqui na América Latina, estavam o quê? Ditaduras militares. E se a gente pegar a história da ditadura militar, a gente pegou um endividamento enorme para fazer obras sem fundamento nenhum, tá? Então, isso aí gerou também o quê? Uma crise muito grande em vários países aí, tá? Taxas de lucratividade continuamente decrescentes. Então, as taxas, tá? De o quê? De crescimento econômico de vários países, não só de países o quê? Desenvolvidos, como países subdesenvolvidos, que estavam o quê? Crescendo, tá? A década de 70 aí foi uma década assim muito complicada para vários países por causa da questão das crises do petróleo, tá? Olha lá, crise no mercado de ações, especialmente nos Estados Unidos, que já era uma potência econômica na época. Então, a maior parte dos países, né, capitalistas, né, lembrando, a gente vivia numa Guerra Fria, dependia o quê? Dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não está bom, os países capitalistas também não estavam bons, tá? Alta contida da inflação. Olha só, de quem? Dos países dos países desenvolvidos. Gente, se a inflação dos países desenvolvidos estavam crescendo, imagina dos subdesenvolvidos como é que estavam. Estavam altíssimas, né? Então, foi nessa época aí
que os países começaram a adotar o quê? A política neoliberal, tá? Forte movimento contra as ideias keynesianas que a gente viu lá, tá? Para reduzir a intervenção dos estados nacionais na economia, tá? E quem foi os 3 países que adotaram o neoliberalismo primeiro? Bateram de frente, ó, nós vamos adotar. Primeiro, foi a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra. Ela foi muito criticada, ela foi a primeira mulher primeira-ministra da Inglaterra, né? O próprio partido não queria ela. É muito interessante vocês verem aquela série da Netflix, The Crown. A 4ª temporada mostra um pouco sobre a história dela. E tem um filme também muito bom que eu tenho aqui em casa, chamada Thatcher. Acho que é isso mesmo. Chamada Thatcher. Não, desculpa. Eu tenho um documentário chamado Thatcher. Mas é um filme, foi lançado uns 10 anos atrás, chamada A Dama de Ferro. Conta sobre a história dela. É muito interessante. Ela sofreu muito preconceito nessa época. Até então, gente, a gente, historicamente, a gente vê que a Inglaterra sempre foi, né, a maior parte das vezes, teve reis, né, rainhas aí, foram 2, né, quem vê a série vê o aperto que a Rainha Elizabeth II passou. A Rainha Elizabeth I também passou um aperto muito grande, né, por ser mulher, né, então, assim, há uma ideologia muito baixista na questão da administração da Inglaterra. Então, a Margaret Thatcher, ela abriu, né? Ela peitou os homens mesmo na administração, né? Da Inglaterra. A Theresa May, ela já pegou mais, né? Tranquilo, né? Mas a Margaret Thatcher, ela considerada a Dama de Ferro, né? Olha só o apelido que ela ganhou. Aí, a segunda nação, né, foi os Estados Unidos, né, com então o ex-presidente Ronald Reagan, tá? E na Alemanha, o chanceler Helmut Kohl, ele que foi o responsável por essa transição, né, da Alemanha Ocidental, né, das 2 Alemanhas, aí, a Alemanha Oriental e Ocidental, até a reunificação. Né? Então, a gente vê, ele começou na década de 80 e ficou 16 anos no poder. Então, ele pegou 2 pepinos muito grandes, né? O fim aí da Alemanha, né, Oriental, e a reunificação das 2 Alemanhas, né? A gente vai estudar sobre a Alemanha, vocês vão ver, nossa, o caos que foi. Então, ele passou um bocado. Então, esses 3 países foram os primeiros países a adotar o quê? A questão liberalista. E deram certo, tá? Vamos lá. Característica aí do neoliberalismo. Corte de gastos sociais, né? Aquelas políticas sociais. Primeira coisa que eles fazem é isso daí, tá? O que ocasiona aumento do desemprego, desgaste dos sindicatos. Muitos sindicatos o quê? Param de existir. Liberdade para o setor financeiro, né? Privatizações e diminuição dos salários. Gente, é uma característica, se a gente vê hoje no nosso país, é isso aqui que está acontecendo. Né? Essas mudanças aí que já estão acontecendo desde a década de 90, né? Com Fernando Henrique. Fernando Henrique foi o primeiro presidente a adotar o quê? As políticas neoliberais, tá? O modelo neoliberal, como é que é esse modelo implantar, né? A não intervenção do Estado na economia, né? A redução da interferência no mercado de trabalho, o Estado mínimo, a abertura da economia às multinacionais, o fim do protecionismo econômico, defesa dos princípios econômicos capitalistas e a desburocratização estatal. Muito parecido lá que a gente viu dos princípios o quê? Liberais, só que um pouco mais reformulado aí, tá? Vamos lá. A globalização agora, para a gente fechar aí, para a gente entender o que é globalização.
Isso tudo aí, né, a política neoliberal, ela está atrelada com o quê? A globalização aí. Igual eu falei para vocês, a globalização surgiu agora na década de 90? Não. Mas a gente estuda como, né? Ela surgiu agora, recentemente, há 30 anos atrás, não. Se a gente estudar historicamente, olha lá, quando a globalização ela começa? Século XV e XVI, com o capitalismo comercial, com as grandes navegações. Quando a Europa decide o quê? Vamos sair e vamos o quê? Descobrir, né, outros lugares, vamos conhecer outros territórios, porque eles sabiam que existiam que outras terras a ser exploradas. Só que até então o medo imperava nisso aí por causa daquele pensamento medieval que a Igreja Católica tinha implantado. Então, o que acontece? Essa fase aí já é o quê? Aquela fase da Idade Moderna, do Renascimento científico. As descobertas começam o quê? A alcançar aí novos mares, né? Então, ao quê? Formação das monarquias nacionais. Então, os reis absolutistas, eles vão investir nisso daí. A união entre o que? A burguesia e a realeza. Eles faziam um pacto. Por quê? A burguesia tinha o dinheiro. A realeza tinha um poder político. Opa, vamos encaixar nisso daí. Vamos ver o que vai dar. E deu super certo. As grandes navegações foi o quê? O contexto histórico, né? Modelo econômico, mercantilismo, né? A questão do mercado aí. Balança comercial favorável, o metalismo, o protecionismo alfandegário, né? Surge o quê? O colonialismo, a descoberta do continente americano, das novas rotas para a Ásia, a questão da descoberta das terras na África. Então, o colonialismo, ele é o quê? Ele ganha, ele é forte aí nessa época, né? Surge os chamados o quê? Impérios coloniais aí, né? Vamos lá. Aí, a segunda parte, né? A segunda fase aí da globalização seria o quê? O capitalismo industrial. Né? A Revolução Industrial aí é o ponto que histórico importante, que vai do século XVIII, né, ao século XIX aí. A gente sabe, a Inglaterra liderou isso daí, esse processo. Substituição do artesanato para as máquinas, né? Então, as oficinas de ofício, elas param de existir e surgem as fábricas, né? Então, a primeira fase da Revolução Industrial, aí, com a introdução das primeiras máquinas, né, a vapor, a questão da locomotiva, do barco a vapor, né? Várias leis foram criadas para beneficiar, né, esse capitalismo industrial. E a burguesia sempre ali junta, tá? Aí é um processo grande, em menos tempo, de o quê? De produção de mercadorias, tá? Vamos lá. A globalização, tá? Agora a gente vai entrar o que a gente entende do que é globalização aí. É o quê? É um fenômeno social. Tem gente que pensa que é uma coisa política e econômica. Não, ela vai estar atrelada à economia política. Mas, antes de tudo, ela é um fenômeno social. Olha lá, ocorre em escala global. Uma pergunta. Hoje a gente vive num mundo globalizado, mas todas as pessoas, elas são globalizadas? E aí, o que vocês acham? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Não. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso, né, ao que de fato é a globalização, né? Muita gente não tem acesso à internet, isso facilita, né, o meio de comunicação entre países, né? Então, com mercadorias de fora também não faz isso, não tem condição. Então, Exato. acho que ponto. É isso daí. Então, a gente vive num mundo globalizado, mas, gente, boa parte do mundo, ele não está inserido nesse papel. A gente vê um exemplo muito grande, a África, gente.
ela não está inserida nesse papel. Alguns países aqui do continente americano, países da Ásia, não estão inseridos nesse processo de globalização. Porque quem tem, tá, o desenvolvimento das tecnologias para a globalização acontecer são os países ricos, né? É o Japão, países da Europa, Estados Unidos, a China hoje, né? Então, esses países que são detentores desses meios tecnológicos, enquanto outros países da América Latina, África e Ásia, eles são completamente o quê? Excluídos desse processo daí. Então, a globalização, ela é um processo totalmente desigual. Totalmente. Tá? Então, a globalização é o quê? A interligação mundial, né, que tem como base aí a tecnologia, né, e os meios de transporte. Hoje em dia, hoje é dia 20/5 de 2001. Se eu pegar o computador agora, tá, e fazer uma ligação lá no Japão, eu consigo falar. Se eu quero saber o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Atenção, galera, preste atenção das coisas que estão acontecendo no Oriente Médio, que a gente vai falar sobre isso aí, tá? Eu já ia falar no finalzinho para vocês ficarem atentos aí as notícias sobre o Oriente Médio, né? Essa pequena guerra que está acontecendo, esse conflito, não é guerra, é conflito, tá? Então, se eu quiser agora saber, gente, eu vou entrar aqui na internet, tá? Até mesmo ao vivo, como eu já vi essa semana, várias cenas de bombardeio. Então, isso é globalização. Agora, será que aqui no Brasil, né, muita gente tem esse mesmo acesso? Não. Né? A gente vê, né, que com esse ensino remoto, né, que está acontecendo agora, a gente vê que gente dentro da cidade, da nossa cidade de Volta Redonda, não tem acesso à internet, infelizmente, né? Eu tenho um aluno lá, um aluno lá em Pinheiral, que eu dou aula, na casa dele só tem um celular, né? Então, o que acontece? A mãe dele trabalha fora, então a mãe dele tem que levar o celular. Aí, como é que faz esse menino estudar, gente? Ele não entra, ele tem que ir lá na escola, tá? Para pegar material para estudar. Ele é o único da escola que tem que fazer isso. Tem que ir lá na escola para pegar material. Em dia de prova, a mãe dele deixa o celular com ele, somente em dia de prova. Agora, o restante do bimestre, ele tem que ir lá toda semana, né? Então, como ele, milhares de crianças estão nessa situação aí. Então, assim, é uma desigualdade. A globalização é desigual, tá? Olha lá, fase de expansão do capitalismo. É uma forma de, né? Quando você liga o computador, a quantidade de propaganda, gente, eu fico mais apagando propaganda do que outra coisa. Porque toda hora fica surgindo, aí fica lá. Não quero mais ver, né? Nossa, aquilo é chato demais. É uma forma de o quê? De venda, né, do capitalismo, expansão dos mercados, né, a questão do lucro, a concorrência entre os produtos estrangeiros e nacionais, tá grande, tá muito grande, né, a questão do quê? As corporações mundiais aí, né, que são as grandes no mercado, em todos os ramos, a concorrência é brava, né. E a formação dos blocos econômicos, eu falei para vocês, é uma característica, né, da globalização aí. Deixa eu ver aqui. Característica, empresas transnacionais, os blocos econômicos, as tecnologias, as mídias, que se juntou aí, internet está ligado com a mídia, né? As mídias sociais, vocês que são novos aí, vocês conhecem tudo que é tipo de mídia social. Eu fico boba quando eu pego o celular dos meus alunos, aquele monte de ícone lá, eles ficam falando aquele monte de coisa, eu nem sei para que serve, né? As mídias sociais, né? Não sei se vocês já viram, mas existe uma série na Netflix, gente, muito boa, Black Mirror. Gente, vale a pena ver, né?
É assim, e tem um filme também. Ele fala dessa questão do ser humano e das mídias sociais. Como as mídias sociais, elas nos influenciam, gente, de uma forma. A gente é um boneco na mão deles. É uma coisa de louco. Então, essa série, eu acho que são 4 ou 5 temporadas. Aí, cada episódio é uma história diferente. E são coisas que chocam, tá? São coisas ali realmente que chocam. Faz você pensar. Mas é a realidade, são histórias reais da vida da gente, né? As ONGs, elas surgem bastante nesse mundo globalizado aí, todos os tipos de ONGs, tá? Os grandes grupos financeiros, né, juntos aí com as empresas transnacionais, conglomerados, né, financeiros, e o Estado Nacional, tá? A questão das comunicações está atrelada aí, principalmente à internet, né? Que tem o que ali? Fluxo de trocas de ideias e informações, coisa que há 20 anos atrás não acontecia aí, né? E aumento da universalização do acesso aos meios de comunicação, né? A questão do barateamento dos aparelhos e a inovação tecnológica. Há 10 anos atrás, né? Uma televisão, né, de LED, aquela fininha, né, quando ela começou a surgir, ela custava 5 mil reais, 10 mil reais, 8 mil reais. Hoje você consegue comprar uma televisãozinha né, fininha de plasma, né, LED, plasma, né, aquela fininha, dependendo muito aí, 1.000, 2.000 reais, né? O aparelho celular, né, o fininho, porque antigamente tinha aquele tijolão, aquela coisa enorme, né? Hoje um aparelho celular, você compra um aparelho celular 300 reais que dá para você sobreviver com ele. Mas antigamente, né? Um aparelho celular era caríssimo. Então, conforme a tecnologia, ela vai o quê? Desenvolvendo, né? E a questão da universalização, né, do acesso, as coisas vão o quê? Barateando. A globalização e a divisão do trabalho, né? Mão de obra mais barata para executar as tarefas aonde? Nas multinacionais, né? Principalmente nos países subdesenvolvidos, né? Então, a distribuição, ela é distribuída em vários países. Então, um tênis hoje, vamos falar da Nike, o solado é feito no lugar, o cadastro é feito no outro, a planilha é feita no outro, palmilha. Então, cada país faz isso daí, vai para os Estados Unidos, existe lá uma fábrica só para montar o tênis. Os Estados Unidos fez alguma coisa? Não, só montar e colocar lá, Made USA. Só isso e vende caríssimo. Mas quem que fez o tênis? São os outros países, cada um fez uma parte deles aí, tá? Aí que eu acabei de falar, a criação de um único produto, né? E a questão das vantagens competitivas, né? No comércio internacional aí, tá? A questão desses mercados regionais são os blocos econômicos, tá? Deixa eu ver. Isso aí é a questão da internet. E só para a gente terminar agora. Globalização. Tem pontos negativos, como tem pontos positivos. Positivo. A evolução das organizações, né? Tanto as ONGs quanto as organizações financeiras, né? As empresariais, a melhoria de produtos e serviços, se a gente pegar na década de 80, década de 90, anos 2000 e 2010, houve um avanço aí de produtos e serviços, né? Houve uma evolução aí para melhor, né? E o desenvolvimento tecnológico, né? Na nossa vida. E os pontos negativos, né? Gente, é óbvio esse aí, a diferença entre países ricos e pobres. Isso é uma coisa que vai continuar, né? Como a globalização é um fenômeno social, ela está ligada à questão das desigualdades sociais. Aí a gente viu por quê, né? O acúmulo de riqueza, principalmente dos países mais ricos, que detêm a tecnologia, né? Aumento da exploração sobre o trabalhador. Por quê? Mão de obra mais barata, as transnacionais, o mercado, né?
e o fim do quê? A questão do sindicato aí, que era o elo de ligação. A questão do desemprego, porque a máquina está substituindo o homem, né? Os salários cada vez mais baixos, né? E a questão de enxugar a máquina, né? Então acontece o quê? A questão do desemprego aí. E a questão da interdependência entre as nações, né? Antigamente, tá? Você fazia comércio. Existia o quê? A dependência ainda. Agora é a interdependência, né? A questão dos blocos. Os países dependem um do outro para o quê? Para fazer comércio, né? Nosso principal parceiro econômico é a China. O que está acontecendo hoje com o Brasil e com a China aí? De tanto nosso querido presidente, os filhinhos do presidente, né? O ministro da Saúde, o ministro do Meio Ambiente, o ministro da Economia, o meu ex-ministro da Saúde fala tanta besteira em relação à China, que a China está sacaneando a gente com a questão do insumo, né? De tanto a gente sacanear os Estados Unidos, o Joe Biden está sacaneando a gente também com a questão de vacina, e por aí vai. Então, há essa interdependência aí. E hoje, a globalização, assim, gente, ela não permite isso não, cara. Hoje, os países, eles têm que ter o quê? Eles têm que fazer a política da boa vizinhança. O mundo globalizado, ele dita essas regras. Vocês têm que ser o quê? Vocês dependem um do outro, tá? Gente, perguntas. Vamos lá. O Marcos falou que os produtos da Nike são produzidos na China. E a fábrica sede nos Estados Unidos só coloca as etiquetas da marca. É um exemplo. Como os Estados Unidos fazem isso com todos os produtos dele. Existe as chamadas indústrias maquiladoras. As indústrias maquiladoras, elas são muito características, elas começam a surgir no México, mas tem aqui também no Paraguai, tem também lá na China. Então, essas indústrias maquiladoras, elas ficam a gente vai estudar isso mais para frente, elas ficam ali na divisa entre o México e os Estados Unidos, tá? Então, o que acontece? Essas indústrias maquiladoras, elas servem para montar, tá? No caso, o quê? Esses tênis da Nike. Então, todas as peças do tênis vão para essas indústrias maquiladoras. O que elas vão fazer? Elas vão montar o tênis tudo bonitinho e vai mandar para os Estados Unidos. Detalhe, aí o que a fábrica da Nike faz? Aí elas vão colocar o quê? A etiquetinha e o certificado, porque somente a empresa pode fazer isso. As indústrias maquiladoras não fazem. Aí o que acontece? Eles colocam a etiqueta, certificado e vendem por um preço mais alto. E vai vender para quem? Para a China, por um preço altíssimo, né? E vai vender para quem? Para o México, por um preço altíssimo. Então, é assim hoje que as grandes potências do mundo, elas ganham dinheiro com esses tipos de indústria maquiladora. E detalhe, a maior parte das indústrias do México são baseadas nessas indústrias. As indústrias maquiladoras, elas fazem de tudo. Roupa, sapato, aparelhos eletrônicos, alimentos, de todos os setores, tá? Sim, não. A LG, a LG, ela não é americana. A Microsoft, né? Não, Samsung não é não. Celular, é tudo essas indústrias maquiladoras, elas só servem para montar, só isso, cara. Isso aí foi uma sacada ótima que eles fizeram. Gente, pergunta. Ninguém quer perguntar nada? Vocês estão aí, gente? Primeira pergunta que eu tenho que fazer. Sim. Sim. Bom, gente, por favor, tá. Tem mais ali em cima? Deixa eu ver. É porque eu só via do Mar. Pergunta da Laís. Cadê? Vamos lá. Desculpa, Laís. Nossa Senhora, vamos lá.
Mas, senhora, quanta coisa, peraí. Sim, os livros do Adam Smith são os pilares da administração e economia, não tem como fugir, tá? Professora, mas os direitos trabalhistas não controlam o mercado? Olha só, Laís. Na globalização, sim. Atualmente é o que controla, tá? Mas quem tem esse poder hoje são quem? São os empresários. Então, o que acontece? Com o fim do sindicato, né? Aí o próprio trabalhador, ele o quê? Ele, junto ali com o empresário, eles vão o quê? Se acertar. Então, o que acontece? Está acontecendo, desde essa nova lei, né? Que aconteceu no Brasil, da mudança, né? Da mudança de aposentadoria, o que acontece? Muita gente teve redução, foi obrigada a ter redução de trabalho, da carga de horário e a redução também do quê? Do salário. Mas, ao contrário, tem o seguinte, quem aí trabalha no comércio, sabe, eu já trabalhei no comércio, a carga horária do comércio, gente, ela é altíssima, pelo um preço que, por um salário embaixo. Oi, Anderson, eu estou terminando, tá? Só estou respondendo as perguntas aqui rapidinho. Então, assim, em partes, tá? Ô, Laís, isso daí é verdade, tá? Laís, olha só, o Estado não intervém em nada, tá? Praticamente em nada. Se a gente olhar hoje, tá, a economia, tá, a parte econômica, o Estado não intervém, somente na parte política, tá? Só no momento de crise, tá legal? Vamos lá. Laís, depende, tá? Quando o governante, tá? Geralmente, tá? O que acontece? Como o mundo ele está seguindo uma cartilha, no caso neoliberalista, tá? E já estamos em um processo neoliberal, sair seria o quê? Um choque muito grande, tá? Então, é melhor deixar aí do jeito que tá? Continuar esse sistema aí. Mas com certeza pode, gente, né? Isso daí, tá? Mas o neoliberal, ele é um sistema que privilegia os empresários. Então, não vai mexer com esse pessoal, não. É eles que controlam a economia, tá? Ela está atrelada, Laís. Muita gente fala que a globalização ela é mais econômica social, mas ela é um fenômeno social, tá? Sim, sim, sim. Vamos lá. A maioria dos países fazem isso, tá, Marcos? Ela é mais característica do neoliberalismo. Muito mais. Uma das primeiras coisas dos países que adotam as políticas neoliberais é a privatização, tá? Vamos enxugar aí a máquina estatal, tá? Porque qual é a ideia aí, tá? É o que as estatais elas são cabides de emprego, tá? Elas dão muito, ai, como é que fala a palavra para o governo? Elas não dão tanto lucro para o governo, tá? Então, são várias coisas aí que se fala da estatal. E detalhe, a estatal você tem que injetar dinheiro aí. Então, quando se faz uma privatização, o que acontece? Não, o Estado não fica mais com aquela empresa e o setor privado é que vai o quê? Agora se virar com ela, tá?
o que acontece com a CCN. Tá? A CCN, né, de estatal virou privada e virou um outro tipo de empresa daí, né? Gente, se alguém quiser mais uma pergunta, tá? Coloca lá no chat, desculpa, lá deixa eu ver, lá no grupo, ou coloca, manda para mim, eu respondo, porque esse assunto é muito interessante. Senão vou entrar aí na aula do professor. E eu gosto muito de falar sobre neoliberalismo, globalização, eu gosto bastante, tá? Então, gente, até semana que vem. Boa aula aí de União Ibérica, né? De história, né? É muito bom, gosto, tá? Então, gente, até semana que vem. Boa aula de história. Vocês estão em ótimas mãos, né? Pra variar aí. Isso, sai. Pessoal, boa noite. Eu vou parar a gravação aqui da professora para começar daqui a pouco a nossa. E eu vou dar aí uns 5 minutos para vocês aí, quem quiser beber uma água, sei lá, ir no banheiro, falou? Para vocês não ficarem direto, que fica cansativo, né? 5 minutos? Pode ser uns 10 minutos. Quando for 8h30 a gente começa, tá? Agora deixa eu lembrar onde é que eu paro a gravação. Que interromper a gravação.